O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, tu pensas sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. E para andarmos na presença de Deus, é preciso que nós nos renunciemos a cada dia certas coisas que não fazem parte da vida dos filhos de Deus. E essa renúncia exige coragem, disponibilidade para podermos agir como o Senhor espera dos seus filhos neste tempo que Ele nos concede. Então agora estamos vivendo o nosso tempo, que é breve, e nessa brevidade deste tempo, somos chamados a nos ir aperfeiçoando cada dia mais no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo da nossa fé algo visível. A nossa fé, meus queridos irmãos e irmãs, não pode ser uma fé morta. Eu sendo uma pessoa que somente ora, mas não vive como o Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. A própria palavra oração já nos mostra orar mais ação. Então, os filhos de Deus são aqueles que têm ação. É aquele que olha com o olhar de Deus e estende a mão para aquele que sofre, que está do seu lado. E aí existe várias formas de nós podermos colaborar com os nossos irmãos e irmãs. A comunidade tem
o seu trabalho de solidariedade, mas você também, como filho e filha de Deus, deve ter também todo esse serviço em prol dos irmãos e irmãs. Assim nós vamos testemunhando nosso Senhor Jesus Cristo em nosso meio, porque Ele é, como ouvimos na primeira leitura, Ele é meu auxiliador, Ele me auxilia constantemente na minha caminhada. É Deus que me sustenta, é Deus que me dá forças para continuar. E aí nós ouvimos no Salmo 114: eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. E aí Ele, por ouvir o grito da minha oração, Ele inclinou para mim o seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Por isso eu ando constantemente na presença do Senhor, porque o Senhor é justiça, é bondade, é misericórdia, é amor, é compaixão. E o Senhor, Ele defende os humildes. Eu estava oprimido nas minhas angústias, nos meus sofrimentos, e Ele me salvou e me libertou. Então, meus queridos irmãos e irmãs, e com tudo isto, há 21 séculos, Jesus continua nos perguntando: quem sou eu para vocês? E há 21 séculos nós vamos encontrar também vários tipos de respostas. Mas só que nós que somos seguidores, que somos a Igreja de Jesus, precisamos ter uma resposta coerente com a nossa fé. São Pedro, quando Jesus perguntou para os seus, São Pedro deu uma resposta breve, aqui no Evangelho de São Marcos, que é diferente da resposta do Evangelho de São Mateus. Aqui ele diz que é o Messias, tu és o Messias. E aí nós observamos que logo em seguida, o que Jesus fala? No Evangelho de São Marcos é a primeira vez que ele revela, falando da sua paixão. Então Jesus, ele orienta, abre, ensina os seus discípulos dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então Jesus está dizendo para Pedro que o Messias, que ele o reconheceu, assim como todos os seus discípulos que ali estavam, como nós hoje em dia, é aquele que vai sofrer. Tanto naquela época quanto hoje em dia, muitas pessoas não aceitam a cruz, não aceitam o sofrimento, querem somente o lado da glória, o lado belo da vida, querem aproveitar a vida como se ela fosse algo sem sofrimento nenhum, sem olhar para as necessidades dos irmãos e irmãs. Então Pedro, neste momento, querendo um Messias triunfalista, que fosse derrotar todo o povo romano e colocá-los no poder, não é isso que Jesus mostra para ele, como para nós hoje em dia. Muitas pessoas hoje gostariam que Jesus, que é o nosso Deus, fizesse certas coisas que dependem de nós. Muitos reclamam da falta de água, da falta de chuvas.
mas esquece que Deus fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez, quando olhamos para o livro do Gênesis, tudo que Ele fez foi perfeitíssimo. Mas o ser humano, na sua ganância, no seu egoísmo, nos seus interesses próprios, vai destruindo tudo e depois sofremos as consequências, e o próprio ser humano, por não se esvaziar de si mesmo, para compreender as falhas humanas, as misérias humanas, acusa Deus pela falta da chuva. E aí, minhas queridas crianças, nós vamos observar muitos adultos, o papai, a mamãe e tantos outros, que dá essa impressão que desaprenderam das coisas, e quando acontece alguma coisa, começam a murmurar. E uma das coisas que dá essa impressão que o papai e a mamãe, os avós, os tios esqueceram, é que Deus fez as estações do ano, e cada estação tem a sua peculiaridade. E aí nós vamos ver que muitas vezes tem a murmuração porque não choveu, murmuração porque está calor, murmuração porque está frio, murmuração porque está chovendo. A ignorância humana de não conseguir interpretar e ver a beleza de Deus na nossa vida. Depois sofremos as consequências das nossas ignorâncias, dos nossos pecados. E aí, como achamos que somos bons, maravilhosos, então acabamos acusando o próprio Deus da vida. Então, que você, meu amado, minha amada, abre a sua mente e lembra sempre que Deus fez as estações, e que as estações faz parte da nossa vida. Estamos nessa crise hídrica, mas quem mais sofre, e aí outra coisa que você precisa abrir a mente, é a própria natureza. Quem mais sofre são os animais, as aves, os insetos, pela seca, pelas queimadas, pela falta de alimento. Enquanto que você, meu amado irmão, irmã, que murmura, tem ar-condicionado, ventilador, tem um teto, tem sombra, tem água e tem mesa farta, e reclama de tudo. E você ouviu muito bem qual foi a resposta que Jesus falou para Pedro, porque Pedro, não aceitando a cruz, quer repreender o Senhor. E Jesus fala para ele de forma muito clara: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. E Jesus não precisa falar para nós: sai de mim, Padre Edivaldo, sai de mim, fulano, vai para trás, tu és o meu adversário. Tu está pensando como os homens, pensando com as coisas do mundo, essa cabeça mundana. Afasta-te de mim. Que nós não precisamos ouvir isto. Nós somos bem crescidinhos, homens e mulheres inteligentes. Sabemos que tudo que existe no mundo é obra divina.
que nós seres humanos não fazemos nada, não criamos nada, somente transformamos aquilo que existe na natureza. E muitas vezes de forma bem egoísta, pensando só no meu umbigo e esquecendo dos demais. O Senhor, quando coloca Pedro para trás, dizendo: tu és meu adversário, você precisa aprender, reaprender. Você precisa rebobinar a sua memória, olhar com os olhos de Deus. Tu está muito envolvido com as coisas do mundo. Muitos hoje em dia também estão desta forma, envolvidos com tantas situações do mundo, com as coisas, e esquece que a vida também ela só tem um grande sentido a partir do momento em que eu me debruço para ouvir o meu Senhor, para aprender do meu Senhor e não ser um adversário dele, não ser um inimigo da cruz. A cruz faz parte da nossa vida. O próprio Senhor depois ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Então o Senhor não engana ninguém. Ele está dizendo: é preciso você renunciar certas coisas da sua vida, você precisa se preencher da minha graça. E neste mês a igreja no Brasil pede para você, para mim, para todos nós, meditarmos o livro aos Gálatas. E você, assim como eu, como todos nós, cristãos católicos, somos obedientes à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, assim o faremos, para não sermos adversário de Jesus. Porque muitas vezes, amado, você ouviu muito bem no Evangelho, Jesus está falando para os discípulos. Os discípulos hoje somos nós, é para nós que Ele está falando, que precisamos nos renunciar de nós mesmos e pegar a cruz para segui-lo. Então o Senhor está dizendo, uma linguagem bem grotesca: os moloides, os molengas, os desanimados não conseguem carregar a cruz. Nós vamos encontrar muitas pessoas com o nariz no chão, porque não consegue carregar a cruz. A cruz é o sofrimento, mas nós precisamos erguer nossas mãos e olhar para o alto e pedir para o nosso auxiliador nos ajudar na nossa caminhada. E Ele nos auxilia, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, Ele nos dá ânimo e Ele nos coloca de pé para continuarmos na caminhada, carregando a nossa cruz de cada dia. Assim é o nosso Deus. E assim também Ele viveu. Ele também carregou a cruz e morreu na cruz por você, por todos nós, para nos salvar, para nos resgatar. E é interessante que Jesus fala do sofrimento, porque neste mundo nós passamos por isto desde o dia em que perdemos o paraíso. Mas quando Ele vai falar do reino, Ele fala em forma de parábolas, de formas belas, quando Ele vai falar do reino. Quando Ele vai falar da casa que Ele preparou para nós, Ele fala de uma forma muito alegre e muito visível para nós.
Ele vem nos dizer: passa pela cruz, assim como eu passei, mas a vitória virá. Porque eu preparei para vocês um lugar todo especial. E depois de um certo tempo, de você carregando a cruz, tendo a oportunidade de encontrar comigo a cada momento da vida, porque você renunciou a si próprio para viver o evangelho da vida, para viver os ensinamentos do Senhor. Ele diz: a tua vitória virá, a tua recompensa virá, porque na casa do meu Pai, a casa dos reconciliados, dos justos, lá não haverá mais sofrimento, porque eu vou separar as ovelhas dos cabritos. Os cabritos vão tudo para o inferno e as ovelhas vão todas estar comigo. Mas enquanto nós vivemos neste mundo, meu querido, o Senhor está nos ensinando: é preciso carregar a cruz de cada dia. É preciso ter forças para carregar esta cruz. E Deus nos dá essa força. Então precisamos passar por esse calvário. Por quê? Porque existe a injustiça no mundo. Porque existe pessoas que ainda neste mundo pensam somente em si e nos bens próprios para a sua família. Vamos encontrar neste mundo pessoas tão egoístas, tão avarentas, tão mesquinhas, que não pensam no próximo. Vamos encontrar nesse mundo políticos que só pensam nos seus próprios interesses e da sua família e do seu grupinho de amizade. Seja eles na área federal, estadual ou municipal. E vamos perceber também que existem alguns filhos de Deus que querem também aproveitar e chupinhar, porque ainda não conheceu Jesus e ainda não vive a justiça. Então nós somos chamados a fazermos a diferença. E que você, meus queridos irmãos e irmãs, nunca se esqueça: esta é a única oportunidade que nós temos para salvar a nossa vida. Nós não teremos outra. Como você não terá outra vida. Nós somos cristãos da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele. E nesta igreja que é de Jesus Cristo, Ele só nos mostra que tem uma vida só. Ninguém tem duas, ninguém volta depois para cá para pagar alguma coisa porque ficou em dívida. Não. O Senhor nos ensina que este é o nosso momento. Assim como os outros irmãos nossos tiveram a sua oportunidade lá no passado e que já fecharam os seus olhos para esta vida, agora é a nossa vez. Agora o Senhor quer que nós, como seus seguidores, escrevamos a história da salvação com a nossa própria vida. E aí eu gosto de usar esta figura, esta imagem, que você seja uma caneta nas mãos de Deus, para que Ele possa escrever com a sua própria vida a história da salvação. Mas para que você seja essa caneta nas mãos de Deus, você precisa renunciar totalmente a si, porque é Ele que vai desenhar, através da sua própria vida, a história. Só que eu tenho que estar disponível a aceitar,
porque alguém que conduz a caneta, e neste caso o que eu estou dizendo é o próprio Jesus que deve conduzir a tua vida. E assim Ele conduzindo a tua vida, a tua história neste mundo será uma história de um filho ou de uma filha de Deus que viveu conforme Ele quis, porque se colocou totalmente a serviço dEle. Então que Deus possa nos continuar nos iluminando com a sua palavra e nos fortalecendo na nossa caminhada. E que a Mãe Santíssima, a Senhora Aparecida, que nos ensina como devemos carregar a cruz, sendo homens e mulheres obedientes ao Salvador, que Nossa Senhora nos cubra com o seu sagrado manto, nos livre de todos os perigos e males desta vida, para continuarmos na nossa caminhada, sendo homens e mulheres do alto, homens e mulheres voltados totalmente o nosso coração para o Senhor Jesus. Amém.